Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Como a Giovana disse, falando sobre um tema bem motivante. Realmente, quando ela me pediu para escolher esse tema, ela disse que é um tema que motive. E a gente começa 2026 bem empenhado em fazer diferente. E também em nos transformar, obviamente, Porque como a gente estava conversando antes, se mudar o ano, mas se a gente não muda, nada adianta, Mas vamos lá. E o tema, que eu conversando com ela, eu disse, olha, tem um tema que eu trabalhei certa vez, que eu acho que tem muito a ver com, eu estudei, facilitei um estudo certa vez, que tem muito a ver com essa coragem, essa motivação que você está buscando aí para a gente iniciar o ano. Eu estou sabendo hoje também que é a primeira palestra aqui do centro, É um prazer estar abrindo assim, a palestra do ano, a primeira palestra do ano. Aconteceu comigo também lá no Djalma Farias, que é o centro que eu participo geralmente lá, eu sou convidada para abrir a palestra do ano, mas não é por nada, é porque praticamente ninguém quer participar do primeiro dia. Então, sempre pode, fulaninho faltou, a palestra não veio, está viajando, deu errado, então normalmente eu estou abrindo a palestra de lá, do ano. Mas é um prazer estar aqui com vocês, faz um tempinho que eu não venho, não consigo vir sempre porque tenho curso à noite durante a semana, mas nas férias eu consigo e venho com muito gosto. Mas vamos lá. O tema que a gente escolheu foi esse, a coragem de mudar, e esse tema é inspirado no trecho da música de Nando Corel, Paz pela Paz. Eu acho que todo mundo aqui já conhece, todo mundo aqui já escutou. É uma música que, para mim, é uma psicografia, é uma música que, para mim, ela traz uma energia gigante. Não sei se vocês já tiveram o prazer de escutar o próprio Nando Corel ao vivo, essa música. A última vez que eu escutei essa música foi num seminário da Paraíba. E, nossa, o seminário foi maravilhoso, mas quando ele cantou essa música, parece que a gente se tira do local, parece que a gente sai por um momento desse local, fica uma energia maravilhosa. Eu estou falando aqui, esse seminário aconteceu em 2023, eu estou lembrando exatamente a emoção que eu senti nesse dia, quando escutei essa música do Nando, com ele cantando. Então, assim, é uma música que realmente traz para nós muita motivação, traz para nós um sentimento de paz, de tranquilidade, traz para nós uma certeza de que nós temos uma responsabilidade, mas que essa responsabilidade pertence a cada um e que nós somos capazes de mudar. Que essa paz depende exatamente de nós. Obviamente que quando eu escutei essa música, eu, ao mesmo tempo que me senti muito bem e senti toda essa energia, eu lembro que eu também me senti muito envergonhada, porque a música é a paz do mundo começa em mim. E aí, na hora, eu consegui pensar rapidamente que eu não sou paz ainda, E aí eu fico, nossa, eu não sou essa paz que o mundo precisa, essa paz que nós precisamos ser para que a gente consiga se transformar e transformar esse planeta. E a música, ela começa assim, A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, eu tenho a grandeza dentro do meu coração. E aí chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, pelas florestas e pela coragem de mudar. Pela coragem de mudar. E aí a gente já faz a primeira pergunta, mas a gente não vai responder agora, só ficar para a gente, Vamos pensar um pouquinho de como está essa nossa coragem realmente de mudar e de se transformar. Essa é a primeira reflexão que a gente deixa para a gente conversar bastante hoje sobre isso. Nós somos espíritos imperfeitos, estamos aí no terceiro estágio, dessa linha evolutiva que Kardec traça didaticamente. Então, nós temos aí uma caminhada muito grande para transformar todos os nossos vícios em virtudes. E assim, sermos como Jesus, a própria paz. Então, a gente ainda está na terceira hora, na última. Nós não chegamos nem a ser espíritos bons ainda. Nós ainda temos muita matéria. Então, nós temos muita dificuldade de compreender que estágio pleno é esse, de sentimento, de paz, que significa um amor verdadeiro, incondicional, que significa o nosso sentimento de família universal. Nós ainda não temos essa condição, ainda está muito longe. Nós
nós estamos nesse exercício, mas ainda caímos muito, ainda fracassamos bastante, ainda temos muitas limitações, a nossa matéria é muito densa. Então isso nos traz muita dificuldade de refletir esses desafios e enfrentá-los para que a gente consiga superar. Então, obviamente, nós estamos aí num estado que ainda é muito delicado da nossa evolução moral. Nós ainda somos crianças espirituais. E com isso a gente já começa também a fazer uma outra pergunta, porque quando a gente facilita um estudo baseado nos princípios da doutrina espírita, o que mais a gente precisa fazer são perguntas. Perguntas a nós mesmos, né, que não necessariamente teriam uma resposta nesse momento, mas que nos faz pensar um pouco, ou planta uma semente para que a gente vá, né, ao longo do tempo, tentando fazer com que ela brote aos pouquinhos, regando, né, com toda a paciência e com toda a compaixão por nós e pelas nossas limitações. Então, como é que nós estamos nesse processo evolutivo? Nós estamos nos orgulhando ainda daquilo que nós fazemos ou nós já estamos nos incomodando com as nossas imperfeições? Essa é uma pergunta importante para nós. Será que nós já despertamos para todos os vícios que despertam em nós? Para todos os sentimentos negativos que despertam quando nós somos ofendidos? Tem uma ruína em Kardec, eu acredito que é bem-aventurados os puros de coração. Que ele diz que, obviamente, né, tudo começa pelo nosso pensamento, nós já somos puros ou impuros a partir desse pensamento. Nós já cometemos crimes a partir do nosso pensamento. E como é que está esse nosso pensamento? Como é o nível dele? Nós já nos incomodamos, porque se nós já nos incomodamos, segundo Kardec, no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós já estamos no caminho. Se nós nem nos ofendemos, nós já conseguimos alcançar a plenitude da perfeição. E se nós não estamos nem aí, tanto faz o que, é que a gente faz com o outro, o que, é que a gente sente, se sente inveja, se sente raiva, se rumina essa raiva e transforma em ódio. Se nós estamos nesse estágio onde a gente se compraz com o mal, segundo as próprias palavras do Evangelho, é um momento de se preocupar. É hora de começar a se preocupar. Porque se nós, no caminho, estamos distantes, como espíritos imperfeitos, e nos incomodamos, imagina quando a gente ainda não se incomoda. E muito pelo contrário, muitas vezes até se orgulha, né? Se orgulha de falar mal do outro, se orgulha de agredir o outro, se orgulha de caluniar o outro. Quando a gente vai para a internet e fala e diz o que a gente quer, não está nem aí. E vida do certo, sou espírito perfeito, está tudo certo, deixa para a próxima encarnação. Então, esse é mais um ponto importante e relevante para a gente refletir, para a gente se questionar. E nessa caminhada evolutiva que nós estamos, se tem alguém que a gente pode se comparar nesse processo, esse alguém se chama Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso, ele foi sinônimo de fé e coragem. Sinônimo de fé e coragem. Paulo, ele vem de uma caminhada enquanto Saulo, enquanto doutor da lei, enquanto perseguidor dos cristãos. E nesse momento, ele não se incomodava com o que ele fazia. Mas ele era um apaixonado pela lei de Deus. Mas ele não conhecia o Evangelho. Ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia a proposta cristã. E Paulo, perseguindo os cristãos, na estrada de Damasco, encontra surpresa, Jesus. E nesse momento onde ele encontra Jesus, e se encontra com aquela energia maravilhosa, energia que faz com que ele pare, reflita e mude todo o seu processo de vida até aquele momento. Segundo Haroldo Dutra, naquele momento, Saulo, ele entra em crise existencial. E tudo muito rápido, né? Porque naquele momento ele se encontra com Jesus, ele entra nessa crise, porque ele começa a fazer uma reflexão de tudo que ele foi, de tudo que ele fez, de todas as escolhas, como perseguidor dos cristãos. Ele já tinha uma vida de doutor da lei, mas naquele momento ele tem a capacidade de parar e refletir a partir daquela energia que ele sente de Jesus e dizer: Deus,
que queres que eu faça? Rapidamente ele entrega a vontade a Deus. Ele já não questiona mais o que ele quer. É o que queres que eu faça. Embora, ao mesmo tempo, ele também já se incomoda. Porque ele diz: o que queres que eu faça? Vou seguir. Mas eu ainda penso mal, embora eu já queira o bem. Olha o incômodo. Eu já quero o bem, mas eu ainda penso mal. Respira e segue. Ou seja, ele entra em conflito com suas imperfeições, coloca de frente todos os seus vícios e diz: eu quero me transformar. Sei que vai ser difícil, sei que não vai ser fácil, porque eu vou entrar num mundo que eu sequer conheço. Olha a coragem. Porque ele estava no mundo onde ele era doutor, onde ele perseguia. Agora vai ser completamente diferente. Paulo, ele vai ser perseguido. Ele não sabe o que é que vem pela frente. Mas ele assume esse risco. Ele assume esse compromisso. Ele se imune com toda essa responsabilidade. E ele segue. Então, para mim, exemplo de coragem e de fé nesse processo evolutivo, como um espírito imperfeito, é Paulo. É Paulo. De transformação, é Paulo. De esforço, é Paulo. Porque muitos dizem, e eu concordo, que ele teve 2 reencarnações em uma. E no pouco tempo que ele teve, com a vontade e com a coragem de se transformar, ele consegue alcançar a pureza do seu espírito. Eu não vou dizer isso com certeza, mas eu vou dizer com muita lógica. Porque se ele, no final da caminhada, consegue dizer: já não sou eu quem vivo, mas é Jesus que vive em mim. Quantos de nós pode hoje dizer que Jesus vive em nós? Porque nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos Jesus, mas será que nós realmente seguimos Jesus? Será que nós realmente agimos como Jesus? Se você pensar em algum momento, rapidamente, de 5 segundos, se você não agir, então você pode dizer que Jesus vive em você. Mas Paulo teve essa capacidade, aliás, ele teve esse mérito de dizer que Jesus já vivia nele. Então é muito provável que ele tenha conseguido alcançar a pureza do espírito dele. E no final, Paulo, quando já estava para ser morto, degolado, exatamente, ele na prisão, se despedindo dos amigos, ele vai dizer o seguinte: tenhamos coragem. Uma das últimas palavras de Paulo: tenhamos coragem. Essa é a última vez que nos saudamos com os olhos materiais. Mas nos veremos em Cristo. César só pode atingir o corpo material. Palavras de Paulo: tenhamos coragem. Mas para a gente entender essa coragem, eu vou fazer uma pequena caminhada de reflexão com vocês sobre vontade. Para a gente alcançar a coragem, a gente precisa primeiro ter essa vontade. Quando Jesus chegou aqui para nos apresentar o seu Evangelho, muitos achavam que ele vinha nos salvar, que ele vinha fazer por nós. Nós achávamos. Provável que nós estivéssemos lá também, né? Apedrejando, jogando pedra, xingando, caluniando, difamando. É muito possível. Basta olhar para quem nós somos. E todos, de forma equivocada, imaginavam que ele vinha para salvar. Mas Jesus vinha nos ensinar a como nos transformar. Não era ele que iria fazer por nós, era nós que deveríamos fazer por nós mesmos. E a incompreensão que se passa em relação a Jesus parte muito daí. Dessa equivocada ideia daquelas pessoas ainda muito imaturas.
Mas Jesus ele vem colocar em nós a grande responsabilidade dessa transformação. E é por isso que ele nunca afirma, ou quase nunca afirma, mas muitas vezes nos seus diálogos ele questiona. Ele sempre responde com outra pergunta. Porque não é como a gente lê, é como a gente entende. Não é o que eu leio, como eu entendo. Como isso está chegando em mim? Como que eu estou trabalhando essa ideia? No Boa Nova, e aí eu queria pedir um pouquinho só de compreensão de vocês, vou fazer só umas leituras bem rápidas de alguns trechos que eu marquei, rápido mesmo. Tem um capítulo que fala sobre a fidelidade a Deus. Nesse capítulo, o livro Boa Nova é um livro escrito por Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos. Acho que alguns de vocês já devem ter tido a oportunidade de ler. Se não tiverem, leiam, porque vocês vão amar esses capítulos. Eu digo que tem um bastidor aqui das palavras de Jesus, né, das frases do seu Evangelho. Bom, mas no livro Boa Nova, ele começa da seguinte forma: fidelidade a Deus. Depois das primeiras prédicas, obrigada, Ju. Depois das primeiras prédicas de Jesus, respeito aos trabalhos, depois das primeiras prédicas de Jesus, respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão. Que, pois, a Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios? A Boa Nova que Jesus apresenta, né? A Boa Nova que é de Deus, mas que é apresentada por Jesus, por que tantos sacrifícios? Porque são nossos equívocos, né? Porque eu tenho que passar por tantas situações, é tudo castigo. Por que isso, meu Deus? E quando nós estudamos um pouquinho só a doutrina, a gente já sabe, já entende que está tudo no seu devido lugar. Não tem nada fora do lugar. Por isso que diz Paulo, em tudo dá graça. Tudo é produtivo, tudo é e vai ser de bom uso para nós, para a nossa transformação moral. Mas ele continua. Tudo na vida tem um preço, Jesus diz aos apóstolos. Tudo na vida tem um preço que ele corresponde. Se vacilais, receosos ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai os tributos que a fidelidade do mundo exige. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Quantos pagarão em flagelações íntimas, o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Então, aqui Jesus está dizendo para nós, basicamente, que nós somos criados simples e ignorantes, obviamente, mas que nosso crescimento espiritual e moral, ele tem um preço. Ele tem um preço. Então, nós precisamos reconhecer, através dos nossos esforços, que nós precisamos assumir essa responsabilidade, esse compromisso e enfrentar esse preço que pode se tornar alto, dependendo de como a gente está agindo em relação a esse mundo, que nos oferece paixões e vícios e que nos dá muito mais facilidade para isso mediante a nossa matéria. Nós temos muito mais facilidade para nos relacionar com os vícios que o planeta nos apresenta, a porta larga que Jesus nos apresenta, que Jesus nos fala. Então, para esse crescimento, existe um mérito, existe a convivência e existe uma prática. Ou seja, depende de mim, a última palavra é minha, o meio, ele é importante, mas o meio, ele não dita o que eu vou ser. O meio, ele não tem a última palavra é minha. Depende de mim, a última decisão sou eu que tomo. Todos podem me oferecer 1000 coisas, eu posso passar pela pior situação em qualquer lugar e em qualquer momento da minha vida. Fica mais difícil? Fica. A gente pode julgar? Não. Mas a gente tem a condição de escolher pelo bem. É por isso que Deus é soberanamente bom e justo. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Os Espíritos respondem sim. E algumas vezes, por fracos esforços. E aí ele continua. É a vontade que falta.
disposição para fazer isso? Como está essa nossa vontade? Agora não basta a vontade. É preciso ter? A gente fica no nosso tempo. Coragem. Não basta só eu querer também. Eu preciso ter coragem de enfrentar. Quando Paulo conhece Jesus, ele tem vontade de mudar. Mas se ele não tivesse coragem, de nada adiantaria. Só a vontade. A vontade é o primeiro passo. Em Prazeres da Alma, que é um livro escrito pelo espírito Hamed, ele vai descrever coragem da seguinte forma: coragem é uma raiz latina, que vem da raiz latina, que significa coração. Ser corajoso é agir com a alma, segundo Hamed. Então vamos lá. Nós temos um planejamento reencarnatório. Nesse planejamento reencarnatório nós temos um código geral. Lá no Djalma Farias a gente conversava muito sobre isso nos estudos semana passada. Existe um código geral que nós organizamos junto com os nossos mentores a partir daquilo que a gente sabe que precisa mudar, melhorar, transformar na próxima encarnação. Mas a gente pode modificar muito o caminho através das nossas escolhas. Porque nós vamos chegar aqui e estar numa matéria densa que vai nos limitar. Enquanto estamos na espiritualidade, estamos com uma visão ampla. Mas quando nós reencarnamos, nós nos limitamos. Nós vamos precisar de muito esforço, nós vamos precisar de muito conhecimento, nós vamos precisar de muita higienização mental para que a gente consiga entrar em contato com espíritos que torcem por nós, pela nossa felicidade, que nos ajudam e nos inspiram a fazer as escolhas, porque nós não estamos seguros para fazer todas as escolhas, a maioria delas, eu diria, exatamente porque nós não sabemos, muitas vezes, a consequência. Então, nós temos muitos receios por conta das nossas limitações, receios porque nós não aprendemos a nos conectar bem com a espiritualidade amiga, que nos fortalece e nos inspira. Receios, medos. E esse medo que nós temos de errar, muitas vezes nos bloqueia. Porque o medo, ele é bom até um certo ponto. O medo, ele é bom para preservar a nossa sobrevivência, a lei de conservação. Óbvio, é importante. Mas tem um limite. Nós precisamos ultrapassar essa barreira do medo. Nós precisamos encontrar recursos para que a gente consiga lidar com esse medo, com esses receios. Nós precisamos escolher. A partir dessa escolha nós vamos progredir. Tem um livro muito interessante da Ana Cláudia Quintana, onde ela fala sobre a morte. São vários livros que ela tem escrito nessa linha de aprender a conviver com a finitude. E esse livro especificamente que eu li acho que todos os livros dela, mas esse especificamente me chamou muita atenção, porque ela fala muito sobre, ela tem um diálogo muito interessante com um ateu que estava no processo de finitude, história linda de morrer. E aí ela pergunta ao ateu o seguinte: você se arrepende de algo que você fez durante sua vida? E ele responde assim, toda decisão que eu tomei levei em conta todo acontecimento que tinha, portanto, eu sabia que eu estava fazendo a escolha certa. Além disso, qualquer caminho que eu escolhesse teria curvas, buracos e abismos. Por isso foram as melhores escolhas que eu fiz. Um ateu. Coragem de enfrentar e assumir o risco das suas escolhas. E nós também temos medo do julgamento. Como é que está o nosso medo de ser julgado pelo outro? De assumir a nossa identidade e desse julgamento que o outro pode ter em relação a nós. Eu lembro também de um diálogo de Joana com Nivaldo nesse processo, nessa linha desse receio de julgamento.
onde Divaldo estava sendo caluniado numa certa época, e ele olha para Joana, conversa com ela e diz assim: ah, Joana, tu não vai fazer nada, eu estou sendo caluniado, difamado, você vai ficar aí só me olhando? E aí ela responde o seguinte: quem se preocupa com a mentira deve sofrer os efeitos dessa mentira. Porque se você não fez nada, por que você está preocupado com a mentira? Com a calúnia? Joana puxava muito a orelha de Divaldo. E nós vamos tendo aí vários medo da lei de causa e efeito, né? O que é que vem quando eu escolho atender mal a alguém? Certa vez a gente conversava sobre isso lá no meu trabalho e o pessoal comentava, né? Eu atendo bem porque vai que eu preciso, você mal atendido por outra pessoa, morro de medo disso. E aí você para refletir. Já é um primeiro passo. Mas a gente tem que ter cuidado para não transformar isso em lei de compensação, né? Eu estou fazendo para ser bem atendido ou eu estou fazendo porque eu realmente quero tratar bem? Porque não tem nada de errado se você tratar mal, porque você está passando por um dia mal, desde que você reflita e seja honesto com você mesmo. Por que eu tratei mal? Por que eu fui grosso? Sem necessidade. Esse é o questionamento. E não assumir uma figuração ou um teatro onde você pode enganar todo mundo, menos a sua consciência, e não trabalhar aquilo que de fato você precisa, que é a sua transformação moral. Então, só quando eu assumo esse compromisso de ser quem eu sou de fato e de me colocar de frente com o espelho e me incomodar comigo mesmo, é que eu vou dar passos importantes na minha evolução. E aí eu não preciso ter receio da lei de causa e efeito, porque tudo que acontecer nesse processo vai ser para me impulsionar o crescimento. Porque se eu faço errado, mas eu desperto, me incomodo, obviamente que eu vou ter a condição de melhorar e de mudar. Isso é um crescimento. Aprendi pela dor. Se eu fiz certo, se eu agir certo, vamos desenvolver o que eu fiz certo. E vou continuar aprendendo pelo amor. Aprendemos pela dor ou pelo amor. Então, temos esses medos de enfrentar esses desafios e muitas dúvidas. Tem um filme muito interessante que está na Netflix. Eu prometo que eu não vou dar spoiler, eu fiz algumas anotações porque eu amei o filme. E eu assisti o filme exatamente essa semana, quando eu estava para vir para cá, né? Para facilitar esse estudo sobre a coragem de mudar. Eu não vou dar o spoiler do final e não vou falar das melhores partes, mas só no primeiro momento, para que vocês entendam a ideia. O filme se chama Dúvida. Ele se passa em 1964. Ele é um filme interessantíssimo. Ele inicia da seguinte forma: um padre, é um convento, aliás, é um local, né, uma paróquia que serve de escola. Aí tem as missas e tem toda essa estrutura de igreja. E aí no início o padre começa assim: o que fazer quando não temos certeza? É a pergunta que ele faz na homilia da missa que ele está palestrando naquele momento. O que fazer quando não temos certeza? Esse padre, ele é suspeito de abusar de uma criança. Os coroinhas, eles geralmente ajudam os padres nas paróquias. Quem já foi católico sabe, quem não foi já deve ter visto em algum momento, né? São crianças, geralmente adolescentes. E um deles, eles ficavam colocando o vinho, a água, aquela água que ele leva para o altar, o outro ajudava de outra forma, e era esse que manuseava o vinho. E nesse momento, essas crianças estudavam lá. Tem um momento que essa criança era chamada pelo padre, e a professora fica de alerta, uma irmãzinha. Existia a madre superiora, existia uma irmã mais jovem. E a irmã fica de olho, porque ela estava ministrando a aula nesse momento. A criança
sai e volta muito estranha. E ela percebe essa estranheza, ela volta desse momento com o pai e ela chega estranha. E quando ela conversa com a criança, ela sente cheiro no hálito da criança de algo. E aquilo deixa ela mais picada, né? E ela vai conversar com a Madre Superiora. E ela diz o seguinte, relata esse fato, e aí a Madre pergunta, o que você viu? E ela relata exatamente isso, que ele chegou estranho, mas que não tinha provas, só que chegou estranho e com esse hálito de algo. E aí a Madre Superiora disse, eu não posso recorrer a um homem, aos homens, porque eles dominam tudo. Nós teremos que fazer parar por nós mesmos. Ou seja, a Madre ela se convenceu, mesmo sem provas, de que aquilo teria acontecido. Ela se convenceu, ela não tinha provas, mas ela se convenceu daquilo. E aí a irmã pergunta a ela, e aí continua o filme, e aí ela está lá, né, extremamente buscando o que é que vai fazer, mas ela sabe que vai agir de alguma forma. E aí ela chama o padre na diretoria, e o padre vem conversar, e o padre dá uma desculpa, de que a criança, ela estava tomando a bebida, por conta própria. Ela não acredita. Ele sai e ela não acredita. Mas quando o padre dá essa desculpa, e aí está um ponto interessante, que a gente vai começar a refletir um pouquinho agora. Quando ela dá essa desculpa, a irmãzinha que tinha levado esse questionamento e essa dúvida para a Madre Superiora, ela se convence. Quando ele fala isso, não, olha, eu chamei ele porque ele estava bebendo escondido. Aí a irmã se levanta, a mais novinha, e diz, então está tudo resolvido. Graças a Deus. Tudo certo. Já estou convencida de que não foi ele. E aí a irmã, a Madre Superior, olha para ela e diz o seguinte, você não se convenceu. Você apenas quer que tudo se resolva e volte a ser como era antes. E ela diz, mas como é que a senhora pode ter certeza? Ela fala, experiências. São minhas experiências. E eu vou fazer de tudo para retirá-lo daqui. Sem provas. E com muitas dúvidas. Eu só vou até aí. Eu só vou até aí. Porque o meu questionamento, nesse momento, é o seguinte, nós estamos dispostos a fazer valer as nossas escolhas, mesmo com dúvidas, levando em conta as nossas experiências, e como nós estamos lidando com essas experiências, e como nós estamos lidando com essas inspirações para fazer as nossas escolhas, como estamos nos relacionando com essas inspirações para fazer essas escolhas. Estamos seguros, porque se nós estivermos fazendo isso, nós estaríamos seguros, mesmo sem saber a consequência. Mas seguros de que estamos fazendo a coisa correta. Seguros de que estamos certos daquilo que a gente está pensando sobre essa situação, esse contexto de momento. Nós somos a madre ou a irmã que prefere deixar para lá, para não ser julgada, que prefere virar as costas para suas convicções e para sua identidade, para não desgastar sua energia com aquele grupo que fala diferente. Quem nós somos? Em alguns momentos nós somos a madre, em outros nós somos a irmã. É uma outra pergunta. Em que estágio nós estamos? Porque por mais que a gente não saiba o que vai acontecer, essas escolhas elas são essenciais para o nosso crescimento. Para a gente precisa escolher. Essas escolhas que têm a ver com a nossa liberdade. Que não é fácil assumir ou escolher, assumir esse compromisso, utilizar essa liberdade, que é uma lei natural, mas que tem limites.
porque nós não estamos aqui vivendo uma ilha deserta, nós precisamos do outro. Dentro da nossa natureza, ela é ilimitada, mas quando nós nos colocamos frente ao outro, ela tem um limite e para no direito do outro. E como nós estamos usando essa nossa liberdade, que tem a ver com as nossas escolhas? Jean Paul Sartre já dizia que a liberdade é um fardo. Por que a liberdade é um fardo? Exatamente porque, através da nossa liberdade, nós escolhemos. Através das nossas escolhas, nós assumimos compromissos. Nós estamos inseridos nessa lei de causa e efeito. E aí o que vem depois que eu escolho? Já diria um outro filósofo, eu não vou lembrar o nome, mas para toda escolha existe uma não escolha. Se eu estou escolhendo, eu estou deixando de escolher várias coisas que me colocam em dúvida se seria diferente se eu tivesse escolhido daquela forma. Então, como está a minha coragem para fazer essas escolhas? Para usar essa minha liberdade? E o que acontece quando nós enfrentamos tudo isso? E nos enchemos de coragem para fazer diferente, para ser diferente? Como nós estamos sendo? Será que nós estamos levando em consideração, absorvendo os julgamentos que são feitos contra nós? Aquele momento onde a gente chega em casa, ou chega no grupo de amigos, porque fez algo errado, aí alguém olha para nós e diz assim, vai tanto para o centro e ainda está fazendo isso. É por isso que eu vou para o centro, porque responder assim. É exatamente por isso. Trabalha tanto no centro, pois é. Conta quantos trabalhos eu tenho, então imagina a pessoinha que eu sou. A partir da quantidade de compromissos que eu assumo com o centro, para ajudar, para servir. Porque quando eu estou lá, eu estou fazendo primeiro por mim. Mas como é que eu estou diante desses julgamentos? Das cobranças de familiares e amigos, em relação ao tempo que a gente se dispõe em ajudar o outro também, por exemplo. Já que estamos aqui, vamos dar sempre exemplos daqui. Nós estamos num centro espírita, que é trabalho, que é estudo, o tempo todo. E nós entendemos que isso é primeiro para nós. E aí muitas vezes a gente também escuta, vai viver a vida. Meu Deus, só quer saber de ajudar. Servir, servir outro, não pensa em você. Será que isso não é viver a vida também? Essencialmente, eu diria. Porque aqui eu me transformo para ser melhor lá fora. Aqui eu pelo menos exercito, porque aqui é muito mais fácil, né? A gente ser bom. É muito mais fácil a gente escolher bem aqui. É muito mais fácil a gente ter coragem de enfrentar o mundo quando a gente está aqui em contato com essa energia, onde todos estão pensando no mesmo objetivo, que é se transformar, mas quando a gente pisa na calçada, ali é que está o nosso desafio. No dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, aquele colega de trabalho que nos coloca à prova o tempo inteiro e você tem que conviver com ele todos os dias, porque você precisa do seu trabalho. E aí você olha e faz, eu vou sair desse trabalho. Não tem a ver com ele, tem a ver com você. Se você está se incomodando, é porque você tem muita coisa para se transformar. Tem muitas imperfeições e muitas ofensas que causaram um despertar de sentimentos negativos. Esses sentimentos são seus, não é do outro. Então, se você foge, pode ter certeza que você vai ter um outro momento onde você vai ter que ser colocado à prova de novo, porque você não mudou. Se você despertou sentimentos negativos e quer fugir para que esses sentimentos não sejam administrados, ele vai ficar ali, concorda? Você só colocou a poeira embaixo do tapete. Em algum momento você vai precisar trabalhar esse sentimento. Então, não fuja não.
quando a gente começa pelo menos a despertar e a compreender em que estágio nós estamos, aí nós já vamos começando a sentir e a valorizar as emoções que são mais ligadas à nossa essência. Aquilo que de fato nos ajuda a crescer, que não é o material, que está ligado ao espiritual. Aqueles momentos que nós vivemos e que nos trazem emoção que são eternas. Lembra que no início eu falava sobre o dia que eu estava escutando a música de Nando Cordel lá no seminário, e quando eu falava aqui, eu sentia a mesma emoção? Momentos que estão ligados à minha essência. Não vai ser esquecido. É como se eu estivesse lá, em 2023, vivendo a mesma coisa. Quando é algo ligado à matéria, percebe que passa rápido, num piscar de olhos. Eu brinco muito, aquele carro que a gente compra zero, voando, maravilhoso, que era que a gente sonhava durante tanto tempo, e a gente tem aquela alegria, com uma semana ou até menos, a gente nem lembra mais dessa emoção. Se brincar, com uma semana a gente já quer trocar de carro de novo. Já enjoou, não está ligado à nossa essência. É um exemplo simples, mas que faz a gente entender tanto sobre aquilo que está ligado ao nosso espírito, que é ligado à nossa matéria, que é passageiro, que é só para a gente fazer bom uso, que é só instrumento para a nossa evolução, mas que não nos acompanha. Não vai, não segue conosco. Ele fica. Ele não é meu. Ele é apenas emprestado. Como diz o próprio Evangelho, somos depositários fiéis desses bens. Precisamos utilizá-los bem. Podemos ter riquezas? Podemos. Desde que a gente saiba utilizar essa riqueza, essa matéria. Desde que a gente saiba direcionar esse bem material. Podemos ter tudo o que for preciso para que a gente trabalhe a nossa construção espiritual. Mas, já quase fechando, a gente faz uma outra pergunta. Quando a gente olha para todos esses personagens da história que nos servem de exemplo, missionários universais que tiveram, que passaram por aqui, que nos trouxeram grandes informações e conhecimentos que nos ajudam a fortalecer essa nossa caminhada. O que seria de nós sem esses? Se esses missionários universais não tivessem tido coragem de enfrentar seus medos, os julgamentos, os desafios, o que seria de nós? Sem Kardec, sem Moisés, sem Jesus, sem Madre Teresa, sem Divaldo, sem Chico, o que seria de nós? Se eles não tivessem tido a coragem de dizer um sim. Eu assumo essa missão. Já pensou se Kardec tivesse dito não vou nada? Agora, nesse período, essa briga toda aí, com essa queda de monarquia, e eu entrar com uma doutrina diferente, descontestar mais ainda a igreja? Imagina. Kardec vira as costas dessa missão. Quanto que a gente teria perdido? É óbvio que eu estou dando esse exemplo, mas a gente sabe que se ele tivesse virado as costas, outros assumiriam, né? A espiritualidade tem, com toda certeza, sempre um segundo plano, um plano B, um plano C. Mas Kardec, ele era essencial naquele momento. Ele tinha tudo para que essa doutrina não fosse apresentada da forma que foi, com tanta sabedoria, com a base científica que só ele naquele momento poderia apresentar, com a intelectualidade que ele tinha, filosófica, para mostrar para nós que a religião
não é dogmas rituais, não são os dogmas rituais, ela é uma conexão com Deus, que tem base científica e filosófica, que é a partir dessa base que você entende como você constrói essa conexão com Deus. E é tudo natural, não tem nada sobrenatural. E aí Kardec esmiuça para nós e transforma todo esse conhecimento, que nós vamos precisar de muito tempo para compreender de forma tão didática, tudo tão bem encaixado. Só faltou colocar a comida na nossa boca. Aí isso aí ele vai dizer, não, aí é você que tem que fazer, né? A minha parte eu já fiz, agora faça a sua. Estude. Espírita, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Espírita, instruí-vos. Esse é o segundo mandamento. Instruí-vos. E não é fácil. Mas eu também não lembro de nenhum missionário desse ter dito que era fácil. Você lembra de algum que disse para nós, deixou essa mensagem, que tudo isso era fácil? Eu não lembro de Paulo ter falado isso, eu não lembro da Madre Teresa, eu não lembro de Moisés, eu não lembro de Kardec, e tampouco de Jesus. Mas todos eles, apesar de não falar, eles mostraram que é possível. Que é possível. E depende de cada um de nós acelerar esse processo. Como Paulo acelerou o dele e conseguiu vencer o mundo. Esteve no mundo, como ele mesmo disse, sem ser do mundo. Ele absorveu essa ideia. Que era o que nós deveríamos fazer, é o que nós devemos fazer. Estar no mundo sem ser do mundo. Sem ser do mundo. Então, como está todo esse conhecimento, esse processo na nossa cabecinha? Como é que está essa transformação em nós? Depende de cada um. Dá tempo ainda, é 9, né? Para encerrar com uma fábula que eu gosto muito e que eu contei a primeira vez e única, porque essa é a segunda vez que eu faço esse estudo, que é uma fábula da borboleta azul. Essa fábula é muito bonita, eu vou encerrar com ela hoje. Porque ela conta uma história de duas crianças e um pai que era viúvo, e duas crianças que questionavam muito, e perguntavam muito, e que eram muito inteligentes. E o pai nem sempre tinha resposta. Né? Elas perguntavam, questionavam, e nem sempre ele tinha resposta. E aí ele decide mandar essas duas crianças para ter um contato com um velho sábio. Ele disse, não, vou mandar para lá e vou passar essa bola para ele. E aí elas vão perguntar a ele, não é possível, ele vai ter resposta para tudo. Mas as meninas eram tão inteligentes, que em contato com o sábio, elas tramaram uma com a outra. De pegar uma borboleta, era uma borboleta azul, e elas disseram assim uma para a outra, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a borboleta, colocar na mão, colocar nas costas. E aí a gente vai perguntar ao sábio, você não sabe tudo? Essa borboleta, ela está viva ou está morta? Se ele disser que ela está viva, a gente aperta a borboleta e mata. Se ele disser que ela está morta, a gente abre a mão e solta. E ela vai sair voando. Agora eu pego o sábio. E aí ela colocou na mão, as duas foram lá diante dele e perguntaram, Senhor, essa borboleta está viva ou está morta? E aí ele olhou para elas e disse, depende de você. Então, depende de nós, né? Essa coragem de enfrentar esses medos, esses receios, a motivação e a intensidade que a gente dá nesse processo evolutivo, depende de cada um. E essa é a boa notícia, né? Se é difícil, depende de nós. Então, eu desejo que 2026 seja um ano maravilhoso para todos nós, que a gente possa sentir a luz de Jesus, né? Estar cada vez mais conectado com o seu Evangelho, com as suas palavras, para que a gente consiga se transformar, mesmo que seja aos pouquinhos, mas que a gente consiga dar uns
não seja a mesma coisa, né? Não mude o ano e a gente fique do mesmo jeito. Muita luz, muita paz para todos vocês.